15 anos de mentira, meu marido me traía e eu fingi que não sabia, até o dia da vingança. Olá, meus queridos! Aqui é a Josefina, tenho 82 anos. Se eu te contasse tudo o que já vivi, você talvez nem acreditasse. Hoje, com esse cabelinho branco e essa voz mansa, muita gente pensa que eu só tenho histórias de bolo de fubá, ponto cruz e reza antes de dormir. Mas deixa eu te contar uma coisa. Por trás desse sorriso de vovó tem uma mulher que já chorou escondido no banheiro, que dormiu ao lado de um estranho por anos e que um dia decidiu não fingir mais. Eu tinha só 23 anos quando me casei com o seu avô. Naquela época, a gente não escolhia o amor com tanta calma, não. A gente era ensinada a agradecer por qualquer homem que quisesse casar direitinho. E ele quis. Tinha sorriso fácil, bom papo, mãos firmes. E eu, boba e sonhadora, achei que tinha tirado a sorte grande. No começo, era tudo bonito. Ele me fazia rir, dizia que eu era a mulher mais linda do bairro, mesmo com aqueles meus vestidos remendados e o cabelo sempre preso num coque apressado. Quando a gente se mudou para a nossa primeira casinha, eu chorava de emoção só de ver a mesa posta para o café, com 2 xícaras, uma para mim e uma para ele. Ingênua, né? Mas era sincero. Só que os anos foram passando e o riso dele foi ficando raro, os olhos dele mais distantes. Chegava tarde, cansado, inventava reuniões, viagens, encontros e eu dizia para mim mesma que ele era só um homem trabalhador, que o problema era comigo, que eu devia me arrumar melhor, ser mais carinhosa, menos cansada. Eu olhava no espelho e perguntava: será que ele ainda me ama? Mas o coração da gente sente o que os olhos não querem ver. Eu sabia desde o primeiro bilhete que achei no bolso do paletó, com um nome que não era o meu. Desde o perfume forte na camisa dele, que não era nem de longe o cheiro do nosso sabonete. Desde o momento em que ele parou de me abraçar antes de dormir. E mesmo assim, eu fingi. Fingi que não vi, que não ouvi, que não doeu. Fingir virou rotina. E ninguém imaginava. Eu era a esposa perfeita. Sorria nos jantares, fazia o almoço do domingo, elogiava ele para as vizinhas. Meu marido é trabalhador demais, eu dizia. Por dentro eu era um caco. Mas naquela época, mulher não separava. Mulher aguentava. Era o que minha mãe dizia. Homem é assim mesmo, filha. O importante é que ele volta para casa. E ele voltava. Voltava com mentiras nos bolsos e perfume alheio na pele. E eu, tola ou forte? Ainda não sei. Fingia que acreditava. Não por covardia, mas porque eu tinha um plano. Hoje, olhando para trás, eu entendo. Eu não era fraca. Eu estava amadurecendo no silêncio. Cada lágrima escondida era uma sementinha da coragem que um dia ia florescer. E floresceu, minha filha, porque o dia da minha vingança chegou. E chegou bonito. Mas calma, eu vou te contar tudo direitinho, porque essa história tem começo, meio e um fim que muita gente duvidaria. Só que antes de te levar para esse passado de engano e dor, eu quero que você saiba, nenhuma mulher merece viver no papel de figurante na própria vida. E fingir que não sabe machuca tanto quanto saber de verdade. Então senta aqui comigo, pega uma xícara de chá e escuta a história de como eu descobri que podia ser muito mais do que esposa traída. Eu fui esposa, fui atriz, fui sombra, mas um dia eu fui tempestade. Ai, minha filha, você acredita em amor à primeira vista? Pois eu acreditava. E olha que eu era uma moça cheia de opinião, viu? Nunca fui de me derreter por qualquer galanteio, não. Mas o seu avô, ele chegou de mansinho e me pegou desprevenida. Eu tinha acabado de começar a trabalhar na venda do seu olegário, para ajudar a pagar o aluguel de casa. E foi ali, entre pacotes de arroz e latas de leite condensado,
que eu vi aquele homem entrar com um sorriso que parecia de filme. Ele usava camisa social com as mangas dobradas, aquele cabelo penteado com brilhantina e um jeito seguro de andar. Falou comigo como se já me conhecesse há anos. Boa tarde, moça bonita. Será que aqui vendem coração também? Porque o meu ficou perdido assim que te vi. Olha, cafona? Muito? Mas eu ri. E foi ali que começou tudo. No começo era um encanto só. Me mandava bilhetes pela vizinha, me esperava na porta do trabalho, me levava para passear de bonde aos domingos. E eu, com meus vestidos simples e as mãos ainda cheias de sabão da pia, me sentia uma princesa. Ele me dizia que eu era diferente, que queria casar, construir uma vida comigo, ter filhos, cachorro e até galinha no quintal. Me prometeu o mundo. E eu, boba, aceitei até as estrelas. Casamos com festa simples, mas cheia de alegria. A rua inteira compareceu. Teve cuscuz, música de sanfona e bolo com recheio de doce de leite. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai, que era meio durão, apertou a mão dele com força. "Cuide bem da minha filha", ele disse. E ele respondeu com aquele olhar firme. "Com a minha vida, seu Joaquim." Nos primeiros anos, eu não tinha o que reclamar. Ele chegava cedo, me ajudava em casa, me chamava de meu anjo. Quando descobri que estava grávida da nossa primeira filha, ele chorou. Chorou mesmo. Disse que a gente ia ser feliz, que tudo ia dar certo. E eu, acreditando em cada palavra, mergulhei nesse sonho. Só que a vida não é só feita de promessas, né? E o tempo é mestre em revelar o que o amor insiste em esconder. Vieram os filhos, as contas, o cansaço. As conversas começaram a diminuir. Os beijos ficaram mais curtos, os olhares mais vazios. Mas naquele começo, minha filha, naquele começo eu juro que fui feliz. Ou pelo menos pensei que fosse. E talvez seja isso que mais dói depois. Perceber que a felicidade que eu sentia não era compartilhada. Que enquanto eu construía um lar, ele já andava por outras calçadas. Hoje eu penso, será que eu me apaixonei por ele de verdade? Ou me apaixonei pela ideia de ser amada? Porque às vezes a solidão que a gente carrega dentro da gente é tão grande que basta alguém acender uma vela para a gente achar que é sol. Mas eu não sabia disso ainda. Naquele tempo, eu era só uma moça sonhando alto, com o coração cheio e os olhos fechados. Mal sabia eu que estava entrando num casamento com 2 mundos, o que eu vivia e o que ele escondia. Os primeiros sinais que eu não quis ver. A verdade, minha filha, é que o coração da gente avisa. A alma da mulher sente muito antes da cabeça aceitar. Mas naquela época eu calei o coração, engoli o choro e me abracei às mentiras que me serviam de consolo. Porque, veja bem, é mais fácil acreditar numa história bonita do que encarar um pesadelo acordada. Eu lembro exatamente da primeira vez que senti um frio estranho dentro de mim. Ele chegou em casa tarde, o rosto cansado, mas os olhos estavam vivos demais para quem dizia ter passado o dia todo em reunião. Eu fiz o jantar, pus o prato na mesa e ele comeu calado. Nem perguntou como eu estava, nem me deu um beijo. Só ficou ali, mastigando devagar, como se estivesse em outro mundo. Quando terminou, foi direto para o banho. E eu fiquei na cozinha, sozinha, com a sensação de que alguma coisa tinha mudado. No dia seguinte, achei uma embalagem de perfume que nunca tinha visto. Um cheiro forte, enjoativo, desses que gruda na pele. E não era meu. Eu usava sabonete de lavanda e água de colônia simples. Aquilo ali era coisa cara. Perguntei e ele riu. Disse que era a brinde de farmácia que o amigo tinha dado. Boba, eu sorri. Mas o coração já tinha dado um nó. Depois vieram os telefonemas. Ligava e ele atendia rápido demais. Às vezes saía do cômodo, às vezes falava baixo, como se tivesse medo que eu ouvisse. Uma vez até desligou na minha frente e disse que era engano. Esse povo que vive ligando vendendo coisa. Eu quis acreditar
quis tanto. Teve também as roupas. Começou a se arrumar mais do que o normal para ir trabalhar. Passava perfume até para ir no açougue. Começou a se preocupar com o cabelo, com a barba, com a camisa bem passada. E não era por mim, eu sabia. Porque quando eu aparecia com vestido novo ou fazia um penteado diferente, ele mal olhava. Uma vez encontrei um batom vermelho no carro. Não era meu. Nunca foi minha cor. Sempre preferi tons suaves. Perguntei. Ele riu. Disse que era brinde de farmácia, que o amigo tinha dado. Boba, eu sorri. Mas o coração já tinha dado um nó. Depois vieram os telefonemas. Ligava e ele atendia rápido demais. Às vezes saía do cômodo, às vezes falava baixo, como se tivesse medo que eu ouvisse. Uma vez até desmigou na minha frente e disse que era engano. Esse povo que vive ligando vem dando coisa. Eu quis acreditar. Quis tanto. Teve também as roupas. Começou a se arrumar mais do que o normal para ir trabalhar. Passava perfume até para ir no açougue. Começou a se preocupar com o cabelo, com a barba, com a camisa bem passada. E não era por mim. Eu sabia. Porque quando eu aparecia com vestido novo ou fazia um penteado diferente, ele mal olhava. Uma vez encontrei um batom vermelho no carro. Não era meu. Nunca foi minha cor. Sempre preferi tons suaves. Perguntei. Ele disse que era da secretária, que ela tinha esquecido ali. Essa mulherada vive largando as coisas por todo lado. Ri amarelo. Engoli a desculpa. Mas chorei no travesseiro. E mesmo com tudo isso, eu continuei fingindo. Fingindo para mim mesma, para as vizinhas, até para os meus filhos. Porque admitir que ele estava me traindo seria admitir que tudo que eu acreditava era mentira. Que o lar que eu tanto cuidei, a família que eu me matava para manter de pé, estava desabando pelas mãos dele, enquanto eu sorria na porta. A gente se acostuma, sabe? Com o silêncio, com a falta, com a dor. Vai virando rotina. E eu me dizia, ele ainda volta para casa. Ele ainda me chama de bem. Ele ainda é pai dos meus filhos. E isso bastava. Pelo menos era o que eu tentava acreditar. Mas no fundo eu sabia. Toda mulher sabe. A gente sente no toque que esfria, no beijo que some, no cheiro que não é mais o mesmo. Eu sabia, mas não estava pronta para enfrentar. Então fiz o que muita mulher faz. Vesti a fantasia de esposa feliz, enquanto o coração se despedaçava no armário. Hoje eu olho para trás e vejo como eu era forte. Porque aguentar a mentira sabendo que é mentira não é fraqueza não, é estratégia. Eu ainda não sabia como sair, mas já sabia que um dia sairia. E mais, sabia que ele ainda ia me ver indo embora com a cabeça erguida. E isso, minha filha, isso ia doer mais do que qualquer batom vermelho esquecido no banco do carro. Mentiras diárias e silêncios dolorosos. Você já se sentiu sozinha dentro da própria casa, dormindo ao lado de alguém que parece estar a 1000 quilômetros de distância? Pois eu vivi assim por anos. E não foram poucos, não. Foram 15 longos anos em que a mentira sentava à mesa conosco, dormia entre os lençóis e até sorria nas fotos de família. No começo eu tentava conversar. Tá tudo bem? Eu perguntava. E ele respondia com tô só cansado. Seco, sem nem me olhar nos olhos. Com o tempo, parei de perguntar. E ele, claro, parou de disfarçar. A gente virou dois estranhos que dividiam um teto, uma geladeira e uma agenda de compromissos. O amor, esse já não morava mais ali. Mas eu fingia, todos os dias. Fazia o café, preparava o jantar, cuidava das crianças, organizava os aniversários. Eu era a esposa ideal aos olhos dos outros. Só que por dentro estava cada vez mais vazia. E sabe o que era pior? Ele era esperto, tão esperto que fazia questão de manter as aparências. Chegava com presente de vez em quando, principalmente perto de datas especiais. Dia das Mães,
Meu aniversário, Natal. Tá vendo? Eu me lembro de você. Parecia querer dizer. Mas presente nenhum substituía a presença. E ele já não estava mais ali. Não de verdade. Às vezes, quando os meninos dormiam e eu ficava sozinha na sala, eu imaginava ele com outra. Como seria o olhar que ele lançava para ela? Será que ele ria das piadas dela como ria das minhas no início? Será que chamava ela de meu bem também? Dói, minha filha. Dói imaginar essas coisas e não ter com quem dividir. Porque naquela época, trair era coisa de homem. E reclamar era ser exagerada. Teve uma noite, nunca vou esquecer, em que ele saiu para resolver uma coisa rápida. Era uma sexta-feira. Chegou em casa só no sábado de manhã. Desculpa pronta na ponta da língua. O carro quebrou e o celular ficou sem bateria. Eu encarei ele por uns segundos, sem dizer uma palavra. Só balancei a cabeça e fui preparar o café. Porque discutir não adiantava mais. Ele mentia com a cara mais limpa do mundo. E eu fingia que acreditava. Não por burrice, mas por estratégia, por sobrevivência. O silêncio virou meu companheiro. Um silêncio que gritava dentro de mim. Quando as crianças perguntavam, mamãe, por que o papai não fica mais com a gente? Eu sorria. Dizia que ele trabalhava muito, que ele estava cansado. Mentia para eles como ele mentia para mim. Mas por trás daquele silêncio, eu estava vigiando, observando cada passo, cada mudança de humor, cada saída suspeita. Eu não falava, mas via tudo e anotava. Anotava na memória, no coração. E um dia comecei até a escrever num caderninho escondido no fundo do guarda-roupa. Eu anotava cada desculpa esfarrapada, cada noite fora, cada bilhete suspeito. Um dia eu sabia, tudo isso teria uso. Porque mesmo vivendo naquele teatro, mesmo sufocando entre as cortinas da aparência, eu nunca deixei de ser mulher. E mulher, minha filha, quando acorda, ninguém segura. Então sim, eu vivi anos em silêncio. Mas não era um silêncio de fraqueza, era um silêncio de quem espera o momento certo. Como quem segura o grito na garganta, esperando a hora exata de soltar. E quando essa hora chegasse, quando ela chegasse, ele ia ouvir tudo que eu nunca disse. E mais, ia sentir na pele tudo que me fez engolir calada por tanto tempo. Por que eu aguentei tanto tempo? Essa é a pergunta que mais ouvi quando contei minha história. Mas por que a senhora ficou tanto tempo, vovó? Por que não largou ele logo no começo? E eu entendo. Quem olha de fora vê tudo com mais clareza. Mas quem vive por dentro... minha filha, quem vive por dentro é que conhece o peso das escolhas. E a resposta não é simples. Nunca é. Porque o que me segurava ali não era só medo. Era amor. Ou o que eu achava que ainda era amor. Era esperança. Era o peso da criação que recebi, daquelas vozes antigas dizendo que mulher de respeito sustenta o lar, custe o que custar. Minha mãe, coitada, viveu um casamento duro também. Meu pai era seco, ausente e ela nunca reclamou. Sempre dizia, casamento não é felicidade, é compromisso. E eu cresci ouvindo isso, achando que sofrimento era parte do pacote. Que engolir o choro fazia parte de ser mulher. Tinha também os filhos, meus 3 meninos e minha menina. Eu olhava para eles e pensava, como vai ser se a gente se separar? Onde vão morar? Como vão reagir? Eu tinha medo de partir a casa no meio, de ver meus filhos com mochila nas costas indo de um lar para o outro. Tinha medo do julgamento, dos olhares, das perguntas. Porque naquela época, separada era quase palavrão. Era como se você tivesse falhado como mulher. E o medo? O medo foi meu companheiro durante muito tempo. Medo de ficar sozinha, de não dar conta, de não conseguir sustentar tudo sozinha, porque por mais que eu fosse forte,
O mundo nem sempre trata a mulher forte com justiça. E eu sabia que se saísse, ia começar do zero. Sem apoio, sem dinheiro, sem aplauso. Além disso, tinha vergonha. Sim, minha filha, vergonha. Porque admitir que ele me traía era como admitir que eu era menos do que pensava, que eu tinha sido enganada, passada para trás, feito de boba. Isso dói. Dói muito. A vaidade também sangra. E naquela fase eu ainda achava que se fingisse bem, podia salvar alguma coisa. Como se o amor voltasse com a minha paciência. Só que o amor verdadeiro não mora na paciência que finge, mas na coragem que enfrenta. E eu demorei para entender isso. Hoje, com os cabelos brancos e o tempo ao meu favor, vejo que eu não fiquei porque era fraca. Fiquei porque fui ensinada a ser forte do jeito errado. Me ensinaram a suportar, não a me libertar. Me ensinaram a costurar os pedaços, nunca a deixar cair o que não prestava mais. Mas mesmo presa naquele cenário, dia após dia, algo dentro de mim foi mudando. Era pequeno no começo, como uma semente esquecida no fundo da terra. Mas crescia. Cada mentira dele regava a minha força. Cada noite sozinha me tornava mais lúcida. Cada silêncio me ensinava a ouvir a minha própria voz. E um dia, eu me olhei no espelho e pela primeira vez em muito tempo, não vi só a esposa traída. Vi a mulher inteira, a mulher guerreira, a amiga fiel. Vi a menina que um dia sonhou e que agora precisava acordar. Então por que aguentei tanto tempo? Porque eu precisava daquele tempo para me reconhecer, para entender que o problema nunca foi meu, que quem trai quebra o próprio caráter, não o valor do outro. E quando eu entendi isso, minha filha, eu não aguentei nem mais um dia. O dia em que tudo mudou. Eu sempre soube que aquele dia ia chegar. Não sabia como, nem quando, mas sabia. Era como uma tempestade que se anuncia aos poucos, sabe? O céu escurece devagar, o vento muda de direção, as árvores começam a balançar diferente e, de repente, o mundo desaba. Pois foi assim, um desabamento. Só que em vez de ruína foi libertação. Acordei como em qualquer outro dia. Preparei o café, chamei as crianças, varri o quintal. Ele saiu cedo, como sempre, dizendo que ia resolver umas coisas no centro. Mas naquele dia alguma coisa em mim estava diferente. Não era tristeza. Eu já tinha chorado tanto que as lágrimas secaram. Era clareza, uma serenidade estranha, como quem já não tem mais medo do fim. Como quem entende que às vezes o fim é só o começo, com outro nome. Foi quando fui dobrar as roupas do armário e uma caixa caiu de cima da prateleira. Uma caixa que eu nunca tinha visto, de madeira escura, tampa solta. Curiosa, abri. Lá dentro, cartas. 2, 3, 10. Todas com a mesma letra. Todas assinadas por uma tal de Lúcia. E os bilhetes... Minha filha, que tipo de homem guarda cartas de amante dentro do próprio quarto? Era detalhe demais. Lugares que frequentavam, apelidos que usavam, datas comemorativas, datas que ele esquecia comigo, mas celebrava com ela. Meu corpo gelou, mas não chorei, não tremi. Só fechei a caixa devagar e coloquei de volta no lugar. Não era mais o tempo da dor, era o tempo da decisão. Naquela mesma tarde, fui até a papelaria da Dona Marlene e imprimi algumas cópias das cartas. Levei comigo. Peguei o dinheiro que eu vinha guardando há meses, aquele mesmo que ele achava que eu usava para feira, e fui direto ao advogado. Um senhor calmo, de fala mansa, que me olhou nos olhos e disse: Dona Lúcia, a senhora está pronta? E eu, pela primeira vez em muitos anos, respondi: tô, e não volto atrás. Naquela noite, quando ele chegou em casa, encontrou a mesa posta, como sempre.
Jantar pronto, velas acesas. Sentou-se confiante. Achou que era mais uma das minhas tentativas de reacender algo. Mal sabia ele que era a última ceia. Esperei ele terminar o prato, servi o café. E então coloquei os papéis na mesa. As cópias, as cartas. Um bilhete meu no topo. Você achou que eu não sabia, mas eu sempre soube. Só estava esperando você me ensinar direitinho como é que se mente. Agora que aprendi, pode sair, porque hoje quem vai viver em paz sou eu. Ele ficou branco, gaguejou, tentou dizer que era coisa antiga, que não era o que parecia, mas eu não gritei, não chorei, não fiz cena. Só me levantei, peguei minha bolsa e disse: a casa é dos nossos filhos, mas a dignidade é minha, e essa você nunca mais vai pisar. Saí naquela noite sem olhar para trás. E sabe o que senti? Alívio. Um alívio tão profundo que parecia um suspiro de todas as mulheres da minha linhagem, como se minha avó, minha mãe, minhas tias, todas que um dia engoliram a dor em silêncio, estivessem me aplaudindo de algum lugar. Foi ali, minha filha, naquele instante, que eu nasci de novo. Minha filha, você não faz ideia do que é dormir em paz depois de anos acordando com o coração apertado. O silêncio daquela primeira noite longe dele foi o mais bonito que eu já escutei. Não tinha desculpa esfarrapada, não tinha porta batendo de madrugada, não tinha cheiro de perfume que não era meu. Só tinha eu. Só tinha o som da minha respiração tranquila. E olha, era tudo o que eu precisava. No começo, claro, foi estranho. Passei anos vivendo em função de alguém e, de repente, a casa era só minha. Não tinha mais a obrigação de agradar, de servir, de medir palavras. A solidão bateu sim, mas foi uma solidão boa, daquelas que fazem a gente se reencontrar. Eu voltei a fazer coisas simples que tinha deixado para trás. Voltei a ler meus livros, a ouvir minhas músicas antigas, a pintar as unhas de vermelho. Sim, vermelho! Aquela cor que eu evitava porque ele dizia que não combinava comigo. Mas combinava sim. E como combinava? Eu só tinha esquecido. Comecei a caminhar de manhã. No início era só uma volta no quarteirão, de cabeça baixa, tentando me acostumar com o novo ritmo da vida. Mas, aos poucos, fui andando mais longe, de cabeça erguida, cumprimentando gente, sentindo o sol na pele. Cada passo que eu dava era uma lembrança a menos dele e um pedaço a mais de mim voltando. Teve um dia que sentei na frente do espelho e chorei. Mas foi um choro bonito, um choro de libertação. Olhei para mim e disse em voz alta: "Você conseguiu! Você saiu!" E naquele momento entendi que eu era muito mais forte do que imaginava. Que não era vítima, era sobrevivente. Não era mulher abandonada, era mulher que se libertou. Os filhos, meus filhos, me apoiaram mais do que eu esperava. Claro que foi difícil no começo, eles também tinham suas feridas. Mas com o tempo entenderam, viram em mim um exemplo de coragem. E isso, minha filha, não tem preço. Um dos meus meninos me disse: "Mãe, eu tenho orgulho da senhora." E aquilo foi como um abraço no coração. Comecei a fazer coisas novas também. Entrei num curso de bordado, fui em viagens com as amigas da igreja, fiz um piquenique num parque, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E até me arrisquei numa aula de dança de salão. E quer saber? Fui ótima. Uma vez tropecei e quase caí no colo do professor, mas rimos tanto que me senti viva como há muito tempo não me sentia. Não, eu não fui atrás de outro amor, porque naquele momento o amor que eu mais precisava era o meu. E pela primeira vez eu me escolhi. Me tratei com carinho, me ouvi, me respeitei. E isso me deu uma alegria que nenhum homem poderia ter me dado. A liberdade não veio de uma hora para outra, não. Foi conquistada dia após dia.
gesto por gesto. Mas quando eu percebi que a minha paz valia mais do que qualquer aliança, tudo fez sentido. A força que eu achava que tinha perdido estava lá o tempo todo, só esperando que eu tivesse coragem de usá-la. E hoje, quando me olho no espelho, não vejo uma mulher quebrada. Vejo uma mulher inteira, cheia de cicatrizes, sim, mas cada uma delas é uma medalha. Uma prova de que eu caí, mas levantei. De que eu fui enganada, mas nunca deixei de ser verdadeira comigo mesma. É como eu sempre digo agora, tem mulher que só descobre que ela é oa quando a jaula abre. E a minha abriu, e eu saí rugindo. O encontro que mudou tudo, e não foi com outro homem. Todo mundo sempre espera que depois de uma história dessas venha o tal recomeço com outro homem. Como se felicidade só pudesse vir de par em par. Mas deixa eu te contar uma coisa, minha filha. Meu maior reencontro não foi com ninguém de fora. Foi comigo mesma. Eu lembro direitinho do dia. Era uma tarde de domingo, o céu meio nublado, e eu tinha ficado sozinha em casa. Meus filhos estavam com as famílias deles, e eu tinha decidido não sair. Só eu, minha xícara de chá e um caderninho velho que encontrei dentro de uma caixa no fundo do guarda-roupa. Esse caderno, ele era meu diário de mocinha. Tava ali, esquecido há décadas. Quando abri, vi minha letra miúda, cheia de sonhos. Escrevia sobre meus medos, minhas vontades, até minhas paixões adolescentes. Li coisas que nem lembrava mais. Quero conhecer o mar. Quero dançar descalça na chuva. Quero ser feliz do meu jeito. Eu chorei lendo aquilo, porque percebi que aquela menina ainda existia aqui dentro, sufocada por anos de silêncio, por papéis que me obrigaram a vestir. Aquela menina não tinha desaparecido. Ela só tinha ficado quietinha, esperando a chance de respirar de novo. Naquele dia, eu fiz uma promessa a mim mesma. Vou viver por ela também. Pela menina que eu fui, pela mulher que virei, e por todas as partes de mim que fui deixando para trás em nome de alguém que nunca me mereceu por completo. Foi aí que comecei a me tratar como quem merece flores. Comprei um vaso de violetas e coloquei na cozinha. Todo dia eu olhava para elas e dizia: "Você também floresceu, minha velha." Porque era isso mesmo. Eu estava florescendo de novo depois de anos de inverno. Comecei a escrever de novo, como fazia quando era jovem. Escrevia cartas para mim mesma, textos sobre a vida, até poemas. Um dia levei um desses textos para um grupo de leitura na praça. E uma moça se emocionou. Disse que era exatamente o que ela precisava ouvir. E eu pensei, olha só, a dor que me quebrou está ajudando alguém a se levantar. Aquele grupo virou um refúgio. Fiz amigas novas, rimos, trocamos histórias. E ali, entre mulheres que também carregavam cicatrizes, encontrei meu lugar. Descobri que eu não era a única, que muitas fingiram que não sabiam, muitas suportaram o insuportável, e juntas a gente se curava. E sabe o mais bonito? Eu me apaixonei de novo, sim, mas por mim, pela minha companhia, pela mulher que acordava todos os dias e, mesmo com marcas, seguia em frente com dignidade. Passei a gostar da minha risada, dos meus cabelos brancos, das minhas rugas, cada linha uma história, cada dobra uma prova de que vivi. Comecei a fazer algo que nunca fiz no casamento, me ouvir. Antes de tomar qualquer decisão, eu perguntava para mim mesma: o que você quer de verdade? E ouvia, com respeito, com paciência, como a gente ouve quem ama. E foi assim que descobri que liberdade não é fazer tudo sozinha, é escolher o que faz sentido sem ter que pedir desculpas por isso. Então não, minha filha, o grande encontro da minha vida não foi com outro homem. Foi como a mulher que eu escondi por tanto tempo e que agora vive comigo todos os dias. Forte, inteira e leal. E mais viva do que nunca. Se eu pudesse voltar no tempo,
Muita gente me pergunta: e se a senhora pudesse voltar no tempo, vovó, o que faria diferente? E olha, eu já pensei muito sobre isso. Por muitos anos vivi presa nesse e se? E se eu tivesse saído antes? E se eu tivesse falado tudo na primeira traição? E se eu não tivesse engolido tanto silêncio? Mas com o tempo, e como o tempo ensina, aprendi que não adianta ficar revivendo os passos que não tomei. A vida não tem botão de rebobinar. Mas se tivesse sim, eu faria diferente. Eu teria me escutado mais, teria acreditado na minha intuição, que gritava enquanto eu fingia que não ouvia. Teria me olhado no espelho e perguntado: você tá feliz de verdade? E não aceitado aquele tá tudo bem automático como resposta. Eu teria me respeitado mais cedo, teria imposto limites, dito basta antes que a mágoa virasse rotina. Teria entendido que amar alguém nunca pode significar desamar a si mesma. E, principalmente, eu teria me escolhido. Porque sabe o que descobri? Que muitas vezes a gente não fica pelo outro, a gente fica porque não acredita que merece mais. E isso, minha filha, é a mentira mais perigosa que nos ensinaram. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria abraçado aquela menina que eu fui. Aquela que sonhava com o mar, que escrevia poesias, que acreditava em finais felizes. Teria dito para ela: não apaga a sua luz só porque alguém não sabe enxergar. Teria dito que ela era suficiente, que ela merecia um amor limpo, inteiro, sem desculpas esfarrapadas. Mas sabe o que é curioso? Mesmo sem poder mudar o passado, eu mudei o final. E isso por si só já é uma vitória. Porque quando a gente escolhe sair do papel de vítima e vira autora da própria história, tudo muda. A dor vira força, a vergonha vira coragem, o silêncio vira palavra. E a mulher que antes sobrevivia, finalmente vive. Hoje olho para trás com gratidão. Sim, gratidão. Porque até a dor me ensinou, até a traição me abriu os olhos. E se eu sou a mulher que sou hoje, inteira, firme, serena, é porque caminhei por todos aqueles buracos, caí, levantei e segui com dignidade. E se alguma mulher estiver me ouvindo agora, vivendo um amor que machuca, uma vida que sufoca, uma mentira que pesa, escute bem, você não está sozinha e você merece mais. Se eu tivesse escutado isso lá atrás, talvez tivesse saído antes. Mas se você está ouvindo agora, que essa história sirva de espelho, de farol, de impulso. Porque, no fim das contas, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para se libertar. E quer saber? Talvez eu não voltasse no tempo não, porque tudo que vivi me trouxe até aqui. E aqui, minha filha, é o melhor lugar que já estive. E se essa história tocou teu coração, se você conhece alguém que também precisa ouvir que é possível sair, recomeçar, se reencontrar, então não guarda só para você não, meu bem. Compartilha com quem precisa. Deixa um comentário aí embaixo. Me conta se alguma parte dessa história te lembrou de você, ou da tua mãe, tua avó, tua vizinha. E não esquece de deixar um like, porque cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar mais mulheres que às vezes só precisam ouvir que merecem mais. E se quiser continuar ouvindo meus causos, minhas verdades e tudo o que aprendi nessa longa caminhada chamada vida, se inscreve aí no canal, meu bem, porque essa vovó aqui ainda tem muita história para contar. E quem sabe, uma delas não muda o rumo da sua também. Beijo no seu coração e até a próxima!